Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a vontade de Deus quanto à prosperidade. Está escrito na terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenham saúde, assim como bem vai a tua alma. Até aí. E você sabe como determinamos a vontade de Deus? A palavra de Deus é a vontade do Senhor. Logo, a primeira coisa que devemos estabelecer é o que a Bíblia diz com relação à prosperidade. Esse versículo que acabei de ler foi escrito aos cristãos do Novo Testamento, ou seja, foi escrito para você e para mim. E a palavra de Deus nos diz que Deus quer que prosperemos em todas as coisas e tenhamos saúde, bem como vai bem a nossa alma. Sabemos que é importante ter saúde, não é mesmo? É difícil servirmos a Deus com eficácia se estamos aprisionados por doenças e enfermidades. Mas Deus quer que sejamos curados e tenhamos saúde, a fim de podermos servir-lhe mais efetivamente. Da mesma forma, Deus quer que prosperemos. Quando somos prósperos, podemos fazer mais pelo reino de Deus e com mais eficiência. Em 2 Coríntios, capítulo 8, Paulo escreveu aos coríntios acerca das finanças e, em particular, ele os estimulou, falando sobre a oferta e as bênçãos de Deus que viriam a quem ofertasse. No mesmo sentido, ele fez uma declaração muito importante. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. 2 Coríntios 8, 9. A prosperidade é uma bênção redentora. Jesus comprou a nossa prosperidade e providenciou-a em nossa redenção. Ele se fez pobre para que pudéssemos ser ricos. Muitos acham que isso significa que Jesus se fez espiritualmente pobre para que fôssemos espiritualmente ricos. Contudo, no contexto, tal declaração se refere às finanças. O capítulo inteiro enfatiza as bênçãos materiais. Jesus não foi materialmente pobre quando esteve na terra. Um homem espiritualmente pobre não poderia curar os enfermos e expulsar os demônios. Jesus se fez pobre fisicamente ao morrer na cruz. Ele foi despojado de todas as suas possessões terrenas naquele momento. Até mesmo as suas vestes foram lhe tiradas e os soldados as disputaram. Jesus se fez pobre naquele momento como nosso substituto, a fim de nos redimir da pobreza. Isso está afirmado claramente em Gálatas, capítulo 3, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e que pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Capítulo 3 de Gálatas, versículos 13 a 14. Essa passagem afirma que Jesus se fez maldição por nós. Jesus se pendurou em uma árvore e se fez maldição por você e por mim. Mas por que ele agiu assim? Para, como diz a palavra, nos resgatar da maldição da lei. A maldição da lei é descrita em Deuteronômio capítulo 28. Parte dessa maldição é a pobreza. Repetidas vezes, Deus declara que quando a maldição da lei recai sobre você, você empobrece e tem necessidade. Mais especificamente, ela afirma que os seus campos não produzirão e o seu negócio fracassará. No entanto, essa passagem de Gálatas nos diz que Cristo nos resgatou desta maldição. Isso significa que não temos mais de ser pobres. Deus não quer que sejamos pobres ou que venhamos empobrecer. Ele se fez pobre para que pudéssemos ser ricos.
A definição da palavra rico é ter uma provisão completa. Isso não significa necessariamente que todos seremos milionários, embora seja possível. Isso significa que teremos uma provisão completa. Deus prometeu estas coisas. Jesus nos resgatou da maldição da lei para que a bênção de Abraão pudesse recair sobre nós. Abraão, como sabemos, foi rico. Está escrito: subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E Abraão muito rico, em gado, em prata e em ouro. A bênção de Abraão é a bênção da prosperidade financeira. Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que pudéssemos receber as bênçãos de Abraão. A palavra de Deus nos diz que as bênçãos de Abraão também recaíram sobre seu filho, Isaque, e ele também enriqueceu. Isaque herdou a riqueza, mas começou e continuou a prosperar, até se tornar muito rico. Precisamos entender que a prosperidade é progressiva. Isaque começou a prosperar e então continuou prosperando, até se tornar muito próspero. Estamos todos em lugares diferentes na caminhada da prosperidade, mas o plano de Deus é que cada um de nós continue prosperando. Deus é um Deus de crescimento. O crescimento das ovelhas, das vacas e dos servos de Isaque foi tão numeroso que até mesmo provocou a inveja por parte dos seus inimigos. Ele era próspero por causa da bênção de Abraão. O filho de Isaque, Jacó, também foi rico. Jacó era neto de Abraão e a bênção de Abraão passou para ele também. A seguinte passagem fala sobre Jacó. Gênesis 30, 43. E cresceu o varão em grande maneira e teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. A Bíblia não diz que Jacó herdou a sua riqueza, mas que ele herdou a bênção de Abraão, ou seja, a habilidade de prosperar recaiu sobre ele. E quando Jacó precisou fugir do seu irmão Esaú, ele atravessou o Jordão com apenas as roupas em suas costas e o cajado em sua mão. Quando retornou 20 anos mais tarde, proclamou que se tinha tornado em 2 bandos. Ele experimentou um grande crescimento por causa da bênção de Abraão e da sua aliança com Deus. A bênção de Abraão passou para sua descendência, inclusive você e eu. Está escrito, Gálatas 3, 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E se você pertence a Cristo, faz parte da descendência de Abraão e é herdeiro conforme a promessa. A justiça, a autoridade e a habilidade de prosperar recaíram sobre você. E Deus quer que os seus filhos prosperem, porque a prosperidade é a vontade de Deus. E à medida que continuamos a examinar as passagens, uma coisa ficará óbvia. A Bíblia ensina claramente que seguir a Deus e viver para Deus trarão prosperidade. Veja o que está escrito, por exemplo, em Josué 1,8, que diz assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Certo? Aqui, Deus está falando a Josué que se ele meditar na sua palavra, verá como aplicá-la em sua vida. Então será um agente desta palavra. Quando meditamos na palavra de Deus, podemos ver como aplicá-la em nosso viver. Somente quando somos agentes da palavra, ela é efetiva em nossas vidas. Ouvir simplesmente não é o suficiente. Praticar a palavra é o que conta. E essa passagem continua dizendo que quando praticamos a palavra de Deus, ou seja, quando a colocamos em ação e seguimos os princípios de Deus, faremos o nosso caminho próspero. E Ele quer que você tenha sucesso em tudo o que fizer e que prospere em todas as... Veja também Deuteronômio 8:18, que diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus,
porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, a fim de confirmar o seu pacto que jurou a teus pais, como hoje se vê. Essa passagem nos diz que Deus nos dará força para adquirirmos riquezas. Ele não diz que Ele derramará o poder, a riqueza sobre nós automaticamente, mas que nos dará a habilidade e o vigor para conquistá-la. Isto é, conseguido quando seguimos os seus princípios e praticamos a sua palavra. Se fizermos essas coisas, podemos esperar a prosperidade. Sendo assim, concluímos que a prosperidade é a vontade de Deus. Se você seguir a Deus, como diz a palavra, você prosperará, porque Ele é o que nos dá força para adquirirmos riquezas, poder, e esta é a vontade do Senhor, que prosperemos. Se Jesus se fez pobre para que pudéssemos ser ricos, é a sua vontade, repito, que prosperemos. Se Jesus nos resgatou da maldição da miséria para que pudéssemos ter a bênção de Abraão, é a sua vontade que prosperemos. Porque Deus faria tudo isso e nos providenciaria a prosperidade para depois dizer que não é a sua vontade que prosperemos? É sua vontade que prosperemos. Ele deseja que prosperemos. Se não tirarmos proveito disso e desenvolvermos a atitude de prosperidade dentro de nós, estaremos desperdiçando o que Jesus fez por nós. Porque Jesus pagou um alto preço por nós, a fim de nos redimir dos pecados, curar as doenças e permitir-nos prosperar. Em nome de Jesus, tome posse dessa palavra. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento entregamos a Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, tudo aquilo que nos pertence. Visita aqueles que são doentes, opera a cura, o milagre. E envia essa pessoa a provisão, tudo que ela necessita, suprindo cada uma das suas necessidades. E também, meu Pai, visita cada lar e cada família, repreendendo toda briga, toda contenda, toda divisão. Mas coloque nesse lar a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento e principalmente o amor do Senhor. É o que eu lhe peço, desde já te agradeço. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Receba, neste momento, tudo aquilo que você precisa e necessita em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.